Mencione seu nome apenas 5 ocasiões e observe como a arrogância se fragmenta, ele retorna submisso, controlado, rendido, sem compreender os motivos. Aparenta ser insanidade, porém não é tampouco feitiçaria, mas sim psicologia aplicada precisamente na vulnerabilidade mental dele. O equívoco fundamental que praticamente todas as pessoas cometem após enfrentar rejeição é imaginar que necessitam se dedicar mais intensamente, demonstrar maior valor, manter-se mais acessíveis para conquistar reconhecimento. Contudo, essa atitude apenas as torna imperceptíveis, pois a atração não surge da disponibilidade, mas sim do distanciamento, do mutismo que oprime, do vazio que consome. É precisamente nesse momento que tal mecanismo psicológico opera, você cessa de perseguir, e subitamente quem persegue é ele, quem suplica é ele, quem retorna despedaçado é ele. Registrem nos comentários: meu distanciamento possui força, pois essa declaração transforma completamente a situação. O mutismo devastador. Há uma energia arrasadora que grande parte das pessoas perspicazes não consegue assimilar, uma ferramenta psicológica tão intensa que consegue demolir a vaidade mais exacerbada, romper a resistência mais sólida e fazer qualquer indivíduo reconsiderar suas escolhas. Essa energia não produz ruído, não berra, não roga, ela simplesmente permanece, e é justamente por essa razão que ela aniquila. Quando alguém te abandona, a reação inicial é invariavelmente idêntica. Você deseja conversar, esclarecer, evidenciar que continua presente, que ainda nutre interesse, que merece uma segunda oportunidade. Porém, essa urgência desesperada de estabelecer comunicação é o que elimina qualquer possibilidade de reconquista, porque enquanto você dialoga, ele não experimenta sua falta. Enquanto você se mantém acessível, mesmo que apenas através de mensagens, ele não vivencia o vazio de sua ausência. O mutismo que realmente opera não consiste apenas em interromper o envio de mensagens, é cessar de existir no universo dele de forma integral. É desaparecer da existência dele como se jamais tivesse participado dela. Quando isso ocorre, algo excepcional se desenvolve na mente dele, o temor da perda definitiva. Uma situação é encerrar um relacionamento sabendo que a pessoa permanece acessível, continua próxima, ainda responde quando solicitada. Outra situação completamente distinta é perceber que essa pessoa simplesmente se evaporou, que não restam vestígios dela, que ela prosseguiu, como se vocês jamais tivessem coexistido. Esse tipo de mutismo desperta algo instintivo no cérebro humano, a necessidade de resgatar o que se perdeu, o receio de que a perda seja permanente e, principalmente, a curiosidade angustiante sobre suas atividades, suas companhias, se já o esqueceu completamente. Enquanto você mantém qualquer forma de contato, por mínimo que seja, você nutre a vaidade dele. Ele compreende que ainda possui influência sobre você, que ainda consegue te impactar, que você permanece disponível caso ele mude de posição. Isso o mantém tranquilo em sua decisão, ele pode explorar outras alternativas, sabendo que você é uma reserva segura. Mas quando você elimina toda forma de comunicação, quando você para de reagir às provocações dele nas redes sociais, quando você não responde nem mesmo às tentativas mais evidentes de chamar sua atenção, algo se transforma. O conforto dele se converte em insegurança. A certeza se transforma em dúvida. O controle se torna desespero. O cérebro dele começa a trabalhar contra ele mesmo. Ele inicia um processo de imaginação de cenários. Será que você já superou? Será que está com outra pessoa? Será que jamais retornará? E essas questões não possuem resposta porque você não está mais disponível para fornecer essas respostas. É fundamental compreender que esse mutismo não pode ser simulado.
Não pode ser estratégico no sentido de ser provisório. Ele precisa ser autêntico. Você precisa genuinamente se desconectar dele, realmente prosseguir, genuinamente construir uma vida onde ele não possui espaço. Porque se for apenas uma representação, ele perceberá e todo o poder se dissipará. O verdadeiro poder reside em você genuinamente não necessitar mais dele, em você realmente estar bem sem ele, em você ter descoberto sua própria força e não depender mais da aprovação dele. Quando isso acontece, quando você realmente some da vida dele porque está construindo a sua própria, o efeito é devastador. Ele percebe que perdeu não apenas uma pessoa que o amava, mas uma pessoa que agora não necessita mais dele. Isso é intolerável para a vaidade masculina, porque homens são condicionados para serem necessários, para serem importantes, para terem um papel significativo na vida das pessoas que amam. Quando você remove essa necessidade, quando você demonstra, através do seu mutismo, que está perfeitamente bem sem ele, você ataca diretamente o centro da vaidade dele. E uma vaidade ferida sempre busca reparação, sempre busca provar que ainda possui valor, que ainda é importante, que ainda consegue te afetar. É nesse momento que o orgulho dele começa a se fragmentar, porque o orgulho se alimenta de controle, de certeza, de poder. E seu mutismo absoluto remove todos esses elementos. Ele não possui mais controle sobre você, não tem mais certeza sobre seus sentimentos, não possui mais poder para te afetar. Quando um homem perde esses 3 pilares que sustentam sua vaidade, ele se torna vulnerável de uma forma que ele mesmo não consegue compreender. Ele começa a questionar suas próprias decisões, começa a romantizar o que vocês possuíam, começa a perceber o que realmente perdeu. O mutismo não é crueldade, é autopreservação. É você escolhendo você pela primeira vez. É você parando de ser uma opção na vida dele e se tornando uma prioridade na sua própria vida. E quando isso acontece, quando você realmente incorpora essa energia, ele sente mesmo a distância, mesmo sem contato. Ele sente que algo fundamental mudou. E é essa mudança que o destrói, porque ele perdeu não apenas você, mas o poder que possuía sobre você. E um homem sem poder sobre a mulher que ama é um homem desesperado. Um homem que fará qualquer coisa para recuperar esse poder, incluindo voltar de joelhos, pedindo uma nova oportunidade. A ausência magnetiza. Existe uma verdade cruel sobre relacionamentos que ninguém gosta de reconhecer. As pessoas só valorizam o que pode ser perdido. Enquanto você está disponível, presente, sempre ali quando ele necessita, você é imperceptível. Você se torna parte da paisagem da vida dele, como a água que ele consome ou o ar que ele respira, essencial, mas despercebida. Mas no instante em que você some, no momento em que sua presença não é mais garantida, algo extraordinário acontece na mente dele. Você se transforma de comum em especial, de garantida em desejada, de opção em obsessão. Isso não é malícia. Da natureza humana, é apenas como o nosso cérebro funciona. Somos programados para dar valor ao que é raro, ao que é difícil de conseguir, ao que pode ser perdido. É por isso que as pessoas fazem fila para comprar coisas em promoção, mesmo que não necessitem. É por isso que valorizamos mais um presente que custou caro do que um que foi dado facilmente. E nos relacionamentos, essa lei é ainda mais poderosa. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo na primeira mensagem, sempre cancelando seus planos para estar com ele, você está comunicando para o cérebro primitivo dele que você não possui valor, que você é fácil de conseguir, que ele não precisa se esforçar para te manter. Mas quando você desaparece, quando você para de estar disponível, quando ele não consegue mais te alcançar, quando deseja,
o cérebro dele entra em modo de caça. Ele começa a te ver como um prêmio que precisa ser conquistado novamente, como algo valioso que ele perdeu e precisa recuperar. A ausência física é poderosa, mas a ausência emocional é devastadora. Não é apenas você não estar presente fisicamente, é você não estar mais emocionalmente investida nele. É ele perceber que você realmente prosseguiu, que realmente construiu uma vida sem ele, que realmente não necessita mais da aprovação dele. Quando um homem percebe que a mulher que ele considerava garantida agora não se importa mais com ele, algo se quebra dentro dele. Porque ele estava confortável, sabendo que não importa o que acontecesse, você estaria lá. Que ele sempre teria você como opção. Que seu amor por ele era incondicional e eterno. Mas quando você remove essa garantia, quando você demonstra que seu amor possuía condições sim, e que essas condições não foram atendidas, ele entra em pânico. Porque de repente ele percebe que perdeu não apenas uma pessoa que o amava, mas uma pessoa que realmente valia a pena. É interessante como funciona a mente masculina nesse aspecto. Enquanto você está lutando pelo relacionamento, tentando resolver os problemas, tentando fazer dar certo, ele vê isso como fraqueza, como dependência, como você não tendo outras opções. Isso diminui o valor que ele coloca em você. Mas quando você para de lutar, quando você simplesmente se afasta e constrói sua própria vida, ele interpreta isso como força, como independência, como você tendo outras opções melhores. Isso aumenta drasticamente o valor que ele coloca em você. A ausência te transforma de necessitada em desejada, de dependente em independente, de fraca em forte. E essas são exatamente as qualidades que atraem um homem de forma profunda e duradoura. Porque homens não desejam uma mulher que necessita deles para ser feliz. Eles desejam uma mulher que escolhe estar com eles mesmo sendo feliz sozinha. Eles não desejam uma mulher que vai implorar para eles ficarem. Eles desejam uma mulher que vai simplesmente prosseguir se eles não estiverem interessados. E é exatamente isso que sua ausência comunica, que você não necessita dele para ser completa, que você não vai implorar para ele ficar, que você possui uma vida interessante e completa sem ele, e que se ele deseja fazer parte dessa vida, ele precisa merecer estar nela. Essa mudança de energia é magnética, porque de repente você não é mais a mulher que ele abandonou, você se torna a mulher que ele perdeu. E essas são duas coisas completamente diferentes na mente dele. A mulher que ele abandonou era previsível, disponível, sempre igual. A mulher que ele perdeu é misteriosa, inacessível, transformada. E mistério é irresistível para a mente masculina. Eles são caçadores por natureza. Eles desejam conquistar, descobrir, desvendar. Quando você some da vida dele, você se torna um quebra-cabeça que ele precisa resolver, uma pergunta que precisa de resposta, um mistério que precisa ser desvendado. E quanto mais tempo passa sem ele conseguir te decifrar, mais obsessivo ele se torna. Porque agora ele não sabe mais nada sobre você, não sabe se você está bem, se está mal, se já superou, se encontrou outro alguém. E essa falta de informação é torturante para ele, porque ele estava acostumado a saber tudo sobre sua vida, a ter acesso total aos seus pensamentos e sentimentos. Sua ausência cria um vácuo na vida dele que ele não consegue preencher, um espaço vazio que costumava ser ocupado por você e que agora ecoa com sua falta. E quanto mais ele tenta ignorar esse vácuo, mais ele percebe como você era importante na vida dele. É aí que a mágica realmente acontece. Ele começa a perceber todas as pequenas coisas que você fazia e que ele nunca deu valor às conversas que vocês tinham, o jeito que você ria das piadas dele, como você se preocupava com ele, como você fazia ele se sentir especial. E agora tudo isso não existe mais.
E ele percebe que talvez nunca mais vai existir, que ele realmente perdeu algo único e especial, e que talvez tenha sido o maior erro da vida dele. Orgulho em colapso. Orgulho masculino é como um castelo de cartas, parece sólido, imponente, inabalável por fora, mas basta um vento na direção certa para tudo desmoronar. E sua ausência é exatamente esse vento, porque o orgulho dele não se sustenta sozinho, ele necessita de plateia, necessita de testemunhas, necessita de alguém para impressionar. Quando você estava ali, sempre disponível, sempre reagindo às atitudes dele, você era a plateia perfeita para o show da vaidade dele. Cada vez que ele te ignorava e você corria atrás, o orgulho dele crescia. Cada vez que ele fazia pouco caso e você continuava tentando, ele se sentia mais poderoso. Cada vez que ele te tratava como opção e você aceitava, ele se convencia de que era realmente especial. Mas agora você sumiu. A plateia foi embora, e um ator sem plateia é apenas alguém falando sozinho. O orgulho dele não possui mais onde se apoiar, não possui mais quem alimentar sua vaidade, não possui mais quem validar sua importância. É aí que começa o colapso, porque orgulho sem validação externa é apenas insegurança disfarçada. E quando você remove a validação, a insegurança aparece crua, nua, desesperada. Ele começa a questionar tudo. Será que realmente era tão especial assim? Será que você realmente o amava? Ou era apenas costume? Será que ele cometeu um erro gigantesco? Essas perguntas corroem o orgulho dele como ácido. O pior de tudo é que ele não consegue mais provar para si mesmo que ainda possui poder sobre você. Antes bastava lhe dar um sinal, mandar uma mensagem indireta, aparecer em algum lugar que sabia que você estaria. E pronto, você reagia. Você demonstrava que ainda se importava. Você alimentava a vaidade dele. Mas agora ele pode tentar qualquer coisa que você não responde. Pode postar foto com outras pessoas que você não reage. Pode aparecer nos lugares que vocês frequentavam que você não está mais lá. E isso é devastador para o orgulho dele, porque pela primeira vez na vida ele está sem poder sobre alguém que deveria se importar com ele. O orgulho masculino se alimenta de controle. Eles necessitam sentir que possuem influência sobre as pessoas importantes da vida deles, que conseguem afetar, conseguem provocar reações, conseguem mexer com os sentimentos dos outros. É assim que eles se sentem relevantes, importantes, poderosos. Quando você remove essa capacidade dele, quando você se torna indiferente às tentativas dele de chamar sua atenção, você ataca diretamente a base do orgulho dele. Porque de repente ele percebe que não é tão irresistível quanto pensava, que não possui tanto poder quanto acreditava, que não é tão especial quanto se convenceu. E essa percepção é humilhante para ele, porque ele construiu toda a sua autoestima em cima da ideia de que era importante para você, de que você necessitava dele, de que você não conseguia viver sem ele. E agora você está provando o contrário. Está mostrando que não apenas consegue viver sem ele, como está vivendo melhor. O orgulho dele não suporta essa realidade. Não consegue aceitar que você prosseguiu, que você está bem, que você não necessita mais dele, porque isso significa que tudo que ele acreditava sobre si mesmo estava errado. É interessante como o orgulho funciona quando está intacto. Ele faz o homem se sentir invencível. Mas quando começa a rachar, ele se torna a própria fonte de tormento. Cada rachadura dói mais que a anterior. Cada dúvida é mais torturante que a anterior. Cada questionamento é mais devastador que o anterior. E sua ausência é como uma marreta batendo constantemente nesse orgulho já rachado. Cada dia que passa, sem você dar sinal de vida, é mais uma pancada. Cada evidência de que você está bem sem ele é mais uma rachadura. Cada prova de que você prosseguiu é mais um pedaço que se quebra. O que mais dói no orgulho dele
é perceber que você não está sofrendo, porque ele estava contando com seu sofrimento para validar a importância dele na sua vida. Ele desejava que você ficasse mal, que sentisse falta, que lutasse para tê-lo de volta, porque isso provaria que ele realmente significava alguma coisa para você. Mas quando você desaparece feliz, quando você some sorrindo, quando você se afasta em paz, isso destrói completamente a narrativa que ele criou na cabeça dele, a narrativa de que ele era indispensável para você, de que você não conseguiria ser feliz sem ele, de que ele era o centro da sua vida. Sua felicidade sem ele é a maior humilhação que o orgulho dele pode sofrer, porque significa que ele era dispensável, que era substituível, que não era tão especial quanto pensava. Isso é insuportável para uma vaidade masculina. É nesse momento que o orgulho dele vira contra ele mesmo. Em vez de protegê-lo, ele passa a torturá-lo. Em vez de fazê-lo se sentir superior, ele passa a fazê-lo se sentir inferior. Em vez de ser uma armadura, ele se torna uma prisão. Porque agora ele não consegue mais se orgulhar de ter você. Não consegue mais se gabar de que você o ama. Não consegue mais usar você como troféu para inflar a vaidade. Você não está mais disponível para servir de combustível para o orgulho dele. E sem esse combustível, o orgulho dele não consegue mais funcionar. Começa a falhar, a gaguejar, a desmoronar. E quando o orgulho de um homem desmorona, ele se torna desesperado. Ele faz qualquer coisa para reconstruí-lo, incluindo implorar para a mulher que desprezou voltar para a vida dele. Porque no final das contas, ele percebe que o orgulho dele dependia de você, que sem você ele não consegue se sentir especial, que sem sua validação ele não consegue se convencer de que vale alguma coisa. E essa dependência que ele descobriu é o que o faz voltar rastejando. O vazio queima. Existe uma diferença brutal entre estar sozinho e sentir o vazio. Estar sozinho é uma condição física. Sentir o vazio é uma tortura emocional. E quando você some da vida dele, você deixa um vazio tão profundo que queima por dentro. Esse vazio não aparece imediatamente. No começo, ele até se sente aliviado, livre, sem cobranças, sem expectativas, sem ter que se preocupar com os sentimentos de outra pessoa. Ele acredita que finalmente pode fazer o que deseja, quando deseja, como deseja, mas depois de alguns dias, algo estranho começa a acontecer. Ele pega o telefone para te contar algo engraçado que aconteceu e lembra que vocês não falam mais. Ele passa por um lugar que vocês costumavam ir juntos e sente uma pontada no peito. Ele vê alguma coisa que te faria rir e percebe que não pode mais compartilhar isso com você. São pequenos momentos, pequenas lembranças, pequenos hábitos que foram interrompidos. E cada um desses momentos deixa um pequeno buraco na vida dele, um pequeno espaço vazio onde você costumava estar. O problema é que esses pequenos buracos se juntam, se multiplicam, se expandem. E de repente ele percebe que sua vida está cheia de espaços vazios onde você costumava estar. E esses espaços doem, queimam, latejam como uma ferida aberta. Porque você não era apenas uma pessoa na vida dele, você era parte da rotina dele, parte dos planos dele, parte dos sonhos dele. E quando você some, você leva tudo isso junto, deixa apenas o vazio no lugar. É como quando você remove um móvel antigo de um cômodo, fica aquela marca na parede, aquela diferença na cor, aquele espaço vazio que grita a ausência do que estava ali antes. E por mais que você tente ignorar, por mais que você tente se acostumar, aquela marca continua ali, lembrando você do que foi perdido. O vazio que você deixa funciona da mesma forma. Ele tenta ignorar, tenta se acostumar, mas o vazio continua ali, queimando, lembrando ele do que perdeu.
Se dispersar, busca ocupar esse vazio com outras coisas, outras pessoas, outras ocupações. Mas nada se ajusta perfeitamente, nada completa, totalmente, nada remove a percepção de que algo essencial está ausente. E essa percepção de ausência é intolerável porque é permanente. Está sempre presente como uma dor persistente, que não cessa, como um ruído constante, que não para, como um incômodo que não se resolve. Ele busca sair com amigos para esquecer, mas nota que não consegue se alegrar como anteriormente, busca se relacionar com outras pessoas, mas nota que não experimenta a mesma ligação. Busca se concentrar no trabalho, nos passatempos, nos projetos, mas nota que nada possui o mesmo gosto de quando você fazia parte da vida dele. É então que ele passa a compreender o que verdadeiramente perdeu. Não perdeu somente uma pessoa, perdeu uma porção da existência dele, perdeu uma origem de felicidade, de companheirismo, de propósito, perdeu alguém que tornava os dias dele melhores simplesmente por estar presente. O vazio que consome não é apenas nostalgia, é remorso. É a compreensão dolorosa de que ele descartou algo valioso, de que ele não conseguiu apreciar o que possuía, de que ele praticou um equívoco que possivelmente não tem reversão. E quanto mais tempo transcorre, mais esse vazio se acentua, porque ele compreende que você não retornará, que você verdadeiramente prosseguiu adiante, que você ocupou o vazio que ele criou na sua existência. Mas ele não consegue ocupar o vazio que você criou na existência dele. Isso é arrasador para ele, porque indica que você era mais resistente do que ele supunha, mais autônoma do que ele considerava, mais apta de ser feliz sozinha do que ele acreditava, e ele não consegue realizar o mesmo. O vazio dele revela sua carência emocional, revela que ele necessitava de você mais do que você necessitava. Dele, revela que ele perdeu mais do que você. E essa disparidade é degradante. Para o ego dele, ele passa a idealizar o relacionamento de vocês, a recordar apenas das partes positivas, a esquecer os problemas que o levaram a terminar, porque a dor do vazio é superior que a lembrança dos atritos. A nostalgia é mais intensa, que o orgulho. É nesse momento que o vazio se converte em obsessão. Ele não consegue mais cessar de pensar em você, não consegue mais conceber a existência dele. Sem você não consegue mais aceitar que você não integra mais a narrativa dele. O vazio consome tanto que ele prefere a dor de ser recusado por você do que a dor de não ter você na existência dele. De forma alguma prefere ser desprezado, tentando te reconquistar, do que prosseguir vivendo com esse buraco no peito. E é precisamente isso que sua ausência pretendia fazer, ele experimentar sua falta de forma tão intensa que qualquer possibilidade de te ter de volta, mesmo que seja suplicando, seja superior do que prosseguir vivendo com esse vazio que consome por dentro. 5. Dominação psicológica. Existe um jogo mental que ocorre quando você desaparece da existência dele, e nesse jogo você sempre vence, porque enquanto ele ainda pensa em você, você já cessou de pensar nele. Enquanto ele ainda se preocupa com o que você está realizando, você já não se importa mais para o que ele faz. E essa diferença de investimento emocional é a base da dominação psicológica mais potente que existe. Dominação não é sobre gritar, ameaçar ou controlar fisicamente. A verdadeira dominação é psicológica. É sobre quem possui mais poder mental sobre o outro. É sobre quem consegue afetar mais os pensamentos, os sentimentos, as decisões do outro. E quando você some da existência dele, você automaticamente assume essa posição de poder. Porque agora você habita na mente dele gratuitamente. Você ocupa os pensamentos dele sem pagar aluguel. Você influencia as emoções dele sem fazer esforço algum.
e ele não consegue realizar o mesmo com você, porque você simplesmente não está mais disponível para ser afetada. É como se você tivesse se mudado da casa dele, mas deixado todos os seus pertences lá. Ele observa para cada canto e vê algo que recorda você. Cada música que toca, cada lugar que ele vai, cada pessoa que ele conhece, tudo se torna uma lembrança sua. Você não está mais fisicamente presente, mas está psicologicamente dominante. A mente dele se torna sua propriedade. Ele não consegue mais pensar livremente sem que você apareça nos pensamentos. Não consegue mais tomar decisões sem considerar o que você pensaria. Não consegue mais viver o presente sem comparar com o passado que vocês tiveram. E o mais interessante é que você conseguiu essa dominação, realizando exatamente o oposto do que a maioria das pessoas faz. Em vez de lutar pela atenção dele, você retirou a sua. Em vez de implorar pelo amor dele, você removeu o seu. Em vez de tentar controlá-lo, você se libertou dele. Essa inversão de poder é devastadora para a mente masculina, porque eles estão acostumados a serem os caçadores, os que dominam, os que controlam o ritmo do relacionamento, mas de repente os papéis se inverteram. Agora, ele é a presa, você é a caçadora. Ele é o dominado, você é a dominante. Ele nem percebe quando isso acontece. Ele acha que está no controle, porque foi ele quem terminou. Foi ele quem decidiu ir embora. Foi ele quem escolheu não lutar pelo relacionamento. Mas, na verdade, você que assumiu o controle no momento em que aceitou a decisão dele e seguiu em frente, porque aceitar e seguir em frente não é passividade, é estratégia. É você escolhendo não desperdiçar energia, lutando por alguém que não te quer. É você decidindo investir em si mesma, em vez de investir nele, e essa escolha muda completamente a dinâmica de poder entre vocês. Agora, ele precisa da validação que você não dá mais. Ele quer a atenção que você não oferece mais. Ele deseja o amor que você retirou, e essa necessidade o coloca numa posição de fraqueza, enquanto sua indiferença te coloca numa posição de força. A dominação psicológica mais eficaz não é aquela que humilha ou machuca intencionalmente, é aquela que simplesmente remove o poder que a outra pessoa tinha sobre você. É você se tornando imune às tentativas dele de te afetar. É você se tornando indiferente às jogadas psicológicas dele quando ele tenta te provocar ciúme, postando foto com outras pessoas. E você nem vê porque não segue mais ele nas redes sociais. Isso é dominação psicológica. Quando ele aparece nos lugares que vocês costumavam frequentar, esperando te encontrar, e você nem vai mais nesses lugares. Isso é dominação psicológica. Quando ele manda mensagens indiretas, esperando uma reação, e você nem recebe porque bloqueou ele. Isso é dominação psicológica. Você se tornou inalcançável, intocável, imune. E isso o deixa completamente vulnerável, porque todos os métodos que ele usava para te manipular não funcionam mais. Todas as armas psicológicas que ele tinha contra você foram neutralizadas pela sua ausência. É como se você tivesse saído de um jogo que ele ainda está tentando jogar. Ele continua fazendo jogadas, mas você não está mais na mesa. Ele continua tentando ganhar, mas você já foi embora. E um jogo que só uma pessoa joga não é jogo, é delírio. A genialidade dessa dominação é que ela não requer esforço da sua parte. Você não precisa planejar, conspirar ou executar estratégias complexas. Você só precisa viver sua vida genuinamente sem ele. E essa autenticidade é mais poderosa que qualquer manipulação, porque quando você está realmente bem, sem ele, quando você realmente não precisa mais dele, quando você realmente seguiu em frente, isso se transmite energeticamente. Ele sente que perdeu o poder sobre você, sente que você se tornou independente dele, sente que você se libertou da necessidade de aprovação,
Dele, um homem que perde o poder psicológico sobre uma mulher fica desesperado para recuperá-lo. Ele vai tentar qualquer coisa, vai mudar de estratégia, quantas vezes for necessário, vai abaixar o orgulho, vai implorar, vai prometer mudanças, vai fazer drama, vai fazer de tudo para voltar a ter alguma influência sobre você. Mas o paradoxo é que quanto mais ele tenta recuperar esse poder, mais poder ele te dá a cada tentativa desesperada dele. É mais uma prova de que você domina psicologicamente a situação. Cada jogada que ele faz e que você ignora é mais uma confirmação de que você está no controle. E quando ele finalmente percebe isso, quando ele finalmente entende que você realmente tem todo o poder psicológico da situação, ele não tem outra opção além de se render, porque lutar contra alguém que não está mais lutando é impossível. É como tentar bater numa sombra, é como tentar agarrar o vento 6 à volta inevitável. Tem uma lei não escrita do universo que diz: tudo que você para de perseguir, começa a te perseguir, e com homens. Essa lei é ainda mais cruel, porque quanto mais você mostra que não precisa dele, mais ele sente que precisa de você. Quanto mais você se afasta, mais ele quer se aproximar. Quanto mais você demonstra indiferença, mais ele sente desespero. A volta dele não é uma possibilidade, é uma certeza matemática, porque a mente masculina não consegue aceitar que perdeu algo que considerava garantido. Não consegue conviver com a ideia de que você seguiu em frente sem olhar para trás. Não consegue suportar a sensação de que cometeu o maior erro da vida dele. E quando digo que ele volta, não estou falando de uma voltinha casual, de uma mensagem educada perguntando como você está. Estou falando de uma volta desesperada, intensa, carregada de arrependimento e necessidade, uma volta onde ele não consegue mais fingir que está bem sem você. O primeiro sinal de que a volta está chegando é quando ele começa a aparecer nos seus espaços. Não por acaso, não por coincidência, mas de propósito. Ele vai começar a frequentar os lugares que sabe que você vai começar a aparecer nos eventos que sabe que você participa, vai começar a se fazer presente no seu campo de visão de forma casual. Isso acontece porque ele precisa te ver, precisa saber como você está. Precisa confirmar se você realmente está bem sem ele ou se é apenas uma fachada. E, principalmente, precisa ter uma oportunidade de te atingir de alguma forma, de provocar alguma reação, de recuperar algum poder sobre você. Mas quando ele te vê realmente bem, realmente feliz, realmente indiferente à presença dele, algo se quebra completamente dentro dele. Porque essa era a última esperança que ele tinha. A esperança de que você estava fingindo. Estar bem, de que por dentro você ainda sofria por ele, de que ainda tinha uma chance de recuperar o controle da situação. É nesse momento que começa a fase 2 da volta. As tentativas indiretas de contato. Ele vai curtir suas fotos antigas. Nas redes sociais, vai assistir todos os seus stories. Vai comentar de forma aparentemente inocente em posts de amigos em comum, sabendo que você vai ver, vai fazer qualquer coisa para aparecer no seu radar, sem parecer desesperado. Mas você não reage, você não dá a satisfação que ele está buscando. Você continua vivendo sua vida como se ele não existisse, e isso o enlouquece. Porque ele não consegue entender como você consegue ser tão fria, tão indiferente, tão desapegada de alguém que você dizia amar. Ele não percebe que você não está sendo fria, você está sendo livre, você não está sendo indiferente, você está sendo seletiva, você não está sendo desapegada, você está sendo inteligente. E essa mudança de energia é o que mais o atrai e o que mais o desespera. Ao mesmo tempo, quando as tentativas indiretas não funcionam, ele parte para a fase 3, o contato direto. E aqui, ele vai testar diferentes abordagens.
Vai começar com mensagens, aparentemente. Eu casuais. Oi, como você está? Vi uma coisa que lembrei de você. Estava pensando em como você está. Mensagens que parecem amigáveis, mas que na verdade são sondas para ver se ainda consegue alguma reação sua. E quando essas mensagens também não geram resposta ou geram respostas educadas mais frias, ele entra em desespero, porque percebe que realmente perdeu acesso a você, que realmente não tem mais influência sobre você, que realmente você seguiu em frente de uma forma que ele não consegue acompanhar. É aí que acontece a fase 4, a volta emocional. Ele abandona qualquer pretensão de estar casual ou desapegado. Ele assume a vulnerabilidade, assume o arrependimento, assume que cometeu um erro e vem com tudo para tentar te reconquistar. Ele vai falar sobre como a vida dele não faz mais sentido sem você, sobre como ele percebeu que você era a melhor coisa que aconteceu na vida dele, sobre como ele foi um idiota por não ter sabido valorizar o que tinha, sobre como ele mudou, cresceu, aprendeu com os erros, e a verdade é que ele realmente mudou, não porque quis, mas porque foi forçado a mudar pela sua ausência. Ele realmente cresceu, porque a dor de perder, você o obrigou a crescer. Ele realmente aprendeu, porque a lição que você ensinou com sua saída foi inesquecível. Mas a volta dele não é sobre ele ter se tornado uma pessoa melhor. É sobre ele não conseguir mais viver com o vazio que você deixou. É sobre ele não suportar mais a sensação de ter perdido a melhor coisa da vida dele. É sobre ele preferir qualquer coisa a continuar vivendo com essa dor. E quando um homem chega nesse ponto, quando ele prefere se humilhar a continuar sem você, a volta não é mais uma possibilidade, é uma realidade, porque ele vai fazer qualquer coisa. Vai abaixar qualquer orgulho, vai quebrar qualquer resistência para ter você de volta na vida dele. A diferença é que agora você tem todo o poder. Você que decide se aceita ou não. Você que coloca as condições, que determina como vai ser daqui para frente, porque ele provou que precisa de você mais do que você precisa dele. E essa inversão de poder muda tudo. Mente em conflito. A mente dele se torna um campo de batalha de um lado, o orgulho gritando que ele não precisa de você, que foi melhor assim, que ele está livre para fazer o que quiser. Do outro lado, o coração sussurrando que cometeu o maior erro da vida, que você era especial, que deveria lutar para te ter de volta. E no meio dessa guerra interna, ele vai enlouquecendo aos poucos. Esse conflito não é simples, não é uma discussão educada entre razão e emoção. É uma briga brutal, constante, exaustiva. É como ter duas pessoas gritando ao mesmo tempo dentro da cabeça, cada uma puxando para um lado diferente, cada uma com argumentos convincentes durante o dia, quando ele está ocupado, distraído, focado em outras coisas. O orgulho consegue vencer, ele se convence de que está melhor sem você, que o relacionamento mesmo tinha problemas, que foi bom ter terminado, que agora ele pode se focar em si mesmo, nos objetivos dele, na vida dele. Mas à noite, quando a mente relaxa, quando as defesas baixam, quando o silêncio fica mais alto, o coração assume o controle, e aí vem a saudade, a lembrança dos momentos bons, a percepção do vazio que você deixou, a consciência de que talvez tenha perdido a pessoa mais importante da vida dele. Essa alternância entre alívio e desespero é torturante, porque ele nunca consegue ficar muito tempo em paz com nenhuma das duas sensações. Quando está se sentindo aliviado, algo lembra você e o desespero volta. Quando está se sentindo desesperado, o orgulho entra em ação e força o alívio artificial. Quanto mais tempo passa, mais intenso fica esse conflito, porque o orgulho vai perdendo argumentos, vai ficando mais difícil se convencer de que foi melhor. Assim, quando a vida dele claramente piorou, depois que você saiu, vai ficando mais difícil.
Negar que você fazia diferença quando a ausência dela é tão óbvia. O coração, por outro lado, vai ganhando força, vai juntando evidências, vai acumulando momentos de saudade, de arrependimento, de percepção da perda. E essas evidências vão se tornando impossíveis de ignorar. Por mais que o orgulho tente, ele começa a fazer listas mentais. Lista das coisas boas do relacionamento versus lista das coisas ruins, lista dos motivos pelos quais terminou versus lista dos motivos pelos quais deveria voltar, lista das suas qualidades versus lista dos seus defeitos. E sempre a lista a seu favor é maior. Mas o orgulho não aceita esses inventários, interrogam toda característica, diminui cada virtude sua, amplifica todo defeito, busca reformular os acontecimentos para que sua escolha continue tendo lógica. Porém, é uma tarefa progressivamente mais árdua, pois a realidade é obstinada e persiste em demonstrar seu equívoco. Sua mente se converte num fórum onde ele representa simultaneamente o acusado, o defensor, o acusador e o magistrado. Ele se culpa por ter sido tolo, se defende alegando que fez o máximo possível, se julga responsável por tê-la perdido e se sentencia a conviver com os resultados. Esse tribunal mental é permanente. Ocorre durante o trabalho, durante as refeições. Enquanto tenta adormecer, não existe sossego, não existe trégua, não existe instante em que sua consciência não esteja debatendo se deveria ou não tentar reconquistá-la. E o pior é que ele não consegue compartilhar isso com ninguém, porque confessar o arrependimento seria confessar o erro, seria demonstrar vulnerabilidade, seria destruir a imagem de homem determinado e confiante que construiu. Então, ele padece em segredo, o que intensifica ainda mais o tormento. Os companheiros dele notam que algo não vai bem. Notam que ele mudou, que está mais calado, mais ausente, mais irritadiço. Mas quando questionam se tem relação com você, ele recusa. Afirma que está tudo perfeito, que nem se recorda mais de você, que está melhor do que jamais esteve. Mas internamente a batalha prossegue e ele está sendo derrotado porque é impossível combater a verdade eternamente. É impossível persuadir o coração de que não sente aquilo que sente. É impossível fazer a consciência esquecer alguém que marcou tanto sua existência. Ele busca se ocupar, sai, mais labora, mais exercita-se, mais consome, mais faz qualquer coisa para não permanecer sozinho com os próprios raciocínios. Porque quando fica isolado, o tormento fica mais intenso. Quando fica sozinho, fica mais complicado. Enganar a si próprio. Mas mesmo nas ocupações, você surge uma melodia, toca e ele se lembra de você. Uma comida tem o sabor de algo que degustaram juntos. Um aroma desperta uma lembrança. Um local traz uma recordação. Você está em todos os cantos, mesmo não estando em canto algum, e cada memória é mais uma disputa perdida para o orgulho, mais uma conquista do coração, mais uma evidência de que ele não consegue simplesmente te apagar como planejava, mais uma demonstração de que você era mais significativa do que ele queria reconhecer. Sua mente se transforma numa prisão, onde ele é o detento dos próprios raciocínios, onde não consegue fugir de você, por mais que se esforce, onde cada tentativa de te apagar só faz recordar, mas onde cada empenho para avançar só demonstra como permanece imóvel no mesmo ponto. E quando a consciência está nesse estado de conflito constante, quando a pessoa não consegue mais ter tranquilidade consigo mesma, quando os raciocínios se tornam obsessivos e repetitivos, só existe uma alternativa a resolver o conflito. E para ele, resolver o conflito significa te recuperar, significa parar de combater aquilo que sente, significa aceitar que se equivocou e fazer alguma coisa para reparar. É aí que a mente em conflito se transforma em mente em movimento. E essa ação sempre tem o mesmo destino: você.
8. Domínio completo. Agora você compreende o verdadeiro poder que sempre possuiu e nunca soube aplicar o poder de ser. Desejada, sem perseguir o poder de ser valorizada, sem suplicar o poder de ser amada, sem se humilhar. Esse é o domínio completo que você conquista quando aprende a usar sua ausência como a arma mais poderosa que existe. Domínio completo não significa manipular, chantagear ou fazer jogos mentais cruéis. Significa ter tanto valor próprio que você não precisa de validação externa. Significa estar tão completa sozinha que a presença do outro é um bônus, não uma necessidade. Significa ser tão interessante que sua atenção se torna um prêmio raro e cobiçado. Quando você alcança esse nível de autodomínio, tudo se transforma, você para de ser a mulher que persegue e se torna a mulher pela qual se persegue. Você para de ser a opção e se torna a prioridade. Você para de ser a necessitada e se torna a desejada. O mais incrível é que esse domínio não requer esforço, não precisa fingir, encenar ou calcular cada movimento. É genuíno, nasce de uma transformação real na sua autoestima, na sua independência emocional, na sua capacidade de ser feliz consigo mesma. Quando você realmente não precisa mais dele, quando você realmente está bem sozinha, quando você realmente tem uma vida rica e completa, sem ele, isso se transmite energeticamente. Ele sente, todo mundo sente, e essa energia é magnética, porque homens são caçadores. Por natureza, eles querem conquistar, não ser conquistados. Eles querem perseguir, não ser perseguidos. Eles querem sentir que ganharam algo valioso, não que receberam algo de graça. E quando você se posiciona como um prêmio a ser conquistado, você desperta todos esses instintos primitivos dele. O domínio completo te dá a liberdade de escolher. Você não aceita qualquer tratamento porque não tem medo de ficar sozinha. Você não se conforma com migalhas porque sabe que merece o banquete completo. Você não tolera desrespeito porque sabe o seu valor. E essa atitude muda completamente a dinâmica de qualquer relacionamento. Porque quando um homem percebe que você tem opções, que você tem padrões, que você tem autoestima, ele automaticamente te coloca numa categoria diferente. Categoria das mulheres que merecem esforço, das mulheres que merecem investimento, das mulheres que merecem ser conquistadas todos os dias. O domínio completo também te protege de homens que não prestam, porque homens que só querem diversão, que só querem algo casual, que só querem usar, você foge de mulheres que têm esse nível de autodomínio. Eles preferem alvos mais fáceis, mulheres mais carentes, mulheres mais disponíveis. É como um filtro natural, só ficam na sua vida. Homens que realmente estão dispostos a se esforçar para te merecer. Homens que reconhecem seu valor e estão dispostos a pagar o preço por ele. Homens que entendem que ter você na vida deles é um privilégio, não um direito. Quando ele finalmente volta, quando ele finalmente reconhece que errou, quando ele finalmente implora por uma segunda chance, você está em posição de total domínio. Você pode aceitar ou não pode, colocar as condições que quiser, pode exigir as mudanças que julgar necessárias. Porque agora você não precisa mais dele. Você o quer apenas se ele agregar valor à sua vida, se ele te fizer mais feliz do que você já é sozinha, se ele te complementar sem te completar. E essa diferença é fundamental. Quando você precisa de alguém, você aceita qualquer coisa. Quando você quer alguém, você só aceita o que merece, e merecer você agora tem um preço alto, tem condições rigorosas, tem padrões elevados. O domínio completo te ensina que você é o prêmio principal da sua própria vida, que qualquer pessoa que queira fazer parte dessa vida precisa provar que merece estar nela, que seu tempo, sua energia, seu amor são recursos valiosos que não podem ser desperdiçados com quem não os valoriza.
E isso não é egoísmo, é autopreservação, é inteligência emocional, é maturidade. É entender que você só pode dar para os outros aquilo que tem em abundância para si mesma. E só pode amar alguém de forma saudável quando não precisa desse amor para se sentir completa. O domínio completo transforma você numa versão melhor de si mesma, mais segura, mais independente, mais seletiva, mais valiosa. E essa transformação é permanente. Não é algo que você perde quando conquista o homem que quer. É algo que você carrega para sempre, em todos os aspectos da vida. Porque quando você aprende a ter domínio completo sobre sua própria felicidade, quando você aprende que ninguém além de você é responsável por fazer você se sentir completa, você se torna imparável, não apenas nos relacionamentos, mas na vida toda. E o mais bonito é que esse domínio completo não te torna fria ou calculista, te torna seletiva e consciente do seu valor, não te torna cruel ou manipuladora, te torna forte e independente, não te torna egoísta ou fechada, te torna generosa com quem merece e firme com quem não merece. Esse é o verdadeiro poder feminino. Não o poder de seduzir ou manipular, o poder de ser tão completa e valiosa que sua presença se torna um presente e sua ausência se torna uma perda irreparável. O poder de ser amada não porque precisa, mas porque merece, o poder de ser escolhida, não por desespero, mas por valor. E quando você domina esse poder, quando você incorpora esse domínio completo, você nunca mais será a mesma. Nunca mais vai aceitar menos do que merece, nunca mais vai correr atrás de quem não te valoriza. Nunca mais vai esquecer que você é o prêmio principal da sua própria vida. 9. Despertar dele. Agora, você sabe que o poder sempre esteve em suas mãos, você só não sabia como usá-lo. Cada vez que você correu atrás, você entregou esse poder para ele. Cada vez que você implorou, você se tornou pequena diante dele. Cada vez que você aceitou migalhas, você ensinou ele a te dar apenas migalhas. Cada vez que você perdoou sem que ele mudasse, você mostrou que suas palavras não tinham peso. Mas agora é diferente. Agora você entende que sua ausência vale mais que sua presença desesperada, que seu silêncio fala mais alto que suas súplicas, que sua indiferença desperta mais desejo que sua disponibilidade total, que sua liberdade é mais atraente que sua dependência. O despertar dele não é opcional, é inevitável. É uma questão de tempo, porque quando uma mulher descobre seu próprio valor e para de se rebaixar quando ela some da vida de um homem que não a merecia, esse homem desperta para a realidade mais dolorosa de todas. Ele perdeu a melhor coisa que tinha na vida e nem percebeu enquanto tinha. E esse despertar não acontece de uma vez, é um processo lento e torturante. Primeiro vem a negação, ele se convence de que está melhor. Sem você, que foi uma boa decisão, que você era mais problema que solução, ele até consegue manter essa ilusão por um tempo. Depois vem a raiva. Raiva de você por ter sumido. Raiva de você por estar bem sem ele. Raiva de você por não ter lutado mais pelo relacionamento. Raiva de você por ter seguido em frente enquanto ele ainda está parado no mesmo lugar, fingindo que está tudo bem. Então, vem a barganha. Ele começa a imaginar cenários onde vocês poderiam voltar. Começa a planejar. Como seria se vocês se encontrassem? Começa a ensaiar conversas que nunca vai ter coragem de ter. Começa a negociar consigo mesmo sobre o que faria diferente se tivesse uma segunda chance. Depois vem a depressão. A percepção real de que perdeu a consciência de que cometeu um erro irreparável, a compreensão de que você era a única e ele jogou tudo fora, a certeza de que nunca mais vai encontrar alguém como você. E, finalmente, vem a aceitação.
não aceitação de que perdeu. Você para sempre, a aceitação de que ele precisa fazer alguma coisa, a aceitação de que errou, a aceitação de que você valia muito mais do que ele demonstrou, a aceitação de que precisa mudar, se quiser ter alguma chance de te reconquistar. Esse despertar dói, porque ele percebe que foi idiota, porque ele entende que você era especial e ele tratou você como comum. Dói, porque ele sabe que talvez seja tarde demais para corrigir o erro que cometeu. Dói, porque ele tem que admitir para si mesmo que estava errado, mas é exatamente essa dor que o transforma, essa dor que o faz valorizar o que perdeu, essa dor que o faz questionar suas próprias atitudes. Essa dor que o faz implorar por uma segunda chance, é essa dor que o faz voltar não como o homem orgulhoso que te deixou, mas como o homem quebrado, que reconhece seu erro. O despertar dele é também o despertar para o seu próprio valor. Ele começa a ver você com outros olhos, não mais como a mulher que estava sempre disponível, sempre ali quando ele precisava, mas como a mulher forte que conseguiu viver sem ele, como a mulher independente que não se rebaixou para mantê-lo, como a mulher valiosa que ele não soube valorizar. E quando esse despertar acontece, completamente, quando ele finalmente enxerga a realidade sem as lentes do orgulho, ele não consegue mais fingir que está bem, sem você não consegue mais negar que cometeu um erro, não consegue mais viver com a sensação de ter perdido a melhor coisa da vida dele. É aí que ele volta, não com o ego inflado de antes, mas com o ego quebrado, não com demandas e condições, mas com súplicas e promessas, não tentando recuperar o controle, mas implorando por perdão. 10. Vitória silenciosa. Sua maior vitória não virá com gritos de comemoração, não virá com festa ou confete, não virá quando ele voltar implorando. Embora esse momento seja doce, sua maior vitória virá no silêncio do seu próprio crescimento, na quietude da sua transformação pessoal, na paz, de ter descoberto que você sempre foi completa, sempre foi suficiente, sempre foi valiosa. A verdadeira vitória é você descobrir que consegue viver perfeitamente bem sem ele, que consegue ser feliz sozinha, que consegue se amar tanto que o amor dos outros se torna um presente, não uma necessidade, que consegue construir uma vida tão rica e completa que qualquer pessoa que queira fazer parte dela tem que agregar valor. Não apenas ocupar espaço, essa vitória é silenciosa porque não precisa de testemunhas, não precisa de aprovação externa, não precisa de validação. É uma vitória íntima, pessoal, profunda. É você vencendo suas próprias inseguranças, seus próprios medos, suas próprias limitações. Quando você chega nesse ponto, quando você realmente se torna independente emocionalmente, você se torna irresistível, não apenas para ele, mas para qualquer homem que cruzar seu caminho, porque homens são atraídos por mulheres que não precisam deles. Para ser completas mulheres que escolhem estar com eles porque querem, não porque dependem. A vitória silenciosa é você nunca mais aceitar menos do que merece. É você nunca mais implorar por amor. É você nunca mais correr atrás de quem não te valoriza. É você nunca mais abaixar seus padrões para se encaixar na vida de alguém. É você se tornar tão valiosa que qualquer homem terá que provar que merece estar na sua vida. É você entender que relacionamento não é sobre completar o outro, mas sobre duas pessoas completas, escolhendo caminhar juntas. Não é sobre necessidade, mas sobre desejo. Não é sobre carência, mas sobre abundância. Não é sobre medo de ficar sozinha, mas sobre alegria de estar acompanhada. Essa vitória te ensina que você é suficiente, que sempre foi suficiente, que nunca precisou da validação de ninguém para ter valor, que nunca precisou do amor de alguém para ser digna de amor, que nunca precisou da presença de outro para ser uma pessoa completa e interessante.
A vitória silenciosa é também a vitória sobre o passado, sobre todas as vezes que você se sentiu pequena, sobre todas as vezes que aceitou menos do que merecia, sobre todas as vezes que colocou outra pessoa antes de si mesma, sobre todas as vezes que esqueceu do seu próprio valor. É a vitória sobre o medo de ficar sozinha, o medo de não ser amada, o medo de não ser suficiente, o medo de não encontrar ninguém melhor, o medo de estar fazendo a escolha errada, todos esses medos que te mantinham presa em situações que não te faziam bem. Quando você vence esses medos, quando você conquista essa independência emocional, você se torna livre, livre para escolher, livre para exigir, livre para ir. Embora quando não está sendo valorizada, livre para ficar, quando está sendo tratada como merece, e quando ele finalmente voltar, quando ele finalmente reconhecer que você era a melhor coisa que aconteceu na vida dele, quando ele finalmente admitir que cometeu o maior erro da vida, você vai sorrir em silêncio porque você já sabia disso, você só estava esperando ele descobrir. Mas o mais importante é que nesse momento você vai estar em posição de escolher, não de aceitar automaticamente, não de perdoar sem condições, não de voltar para o mesmo lugar de antes, mas de avaliar se ele realmente mudou, se realmente merece uma segunda chance, se realmente vai te valorizar dessa vez. Essa é a sua vitória silenciosa, mas absoluta, discreta, mas poderosa, invisível para os outros, mas transformadora para você. Sua ausência ensinou a ele o que sua presença não conseguiu, o seu verdadeiro valor. E mais importante que isso, ensinou a você mesma o quanto você vale. Dei essa lição. Essa descoberta do seu próprio valor é algo que ninguém nunca mais poderá tirar de você. É algo que vai te acompanhar para sempre, em todos os relacionamentos futuros, em todas as situações da vida. É a garantia de que você nunca mais vai se rebaixar, nunca mais vai aceitar migalhas, nunca mais vai esquecer que você é o prêmio principal da sua própria vida. E agora, se esse conteúdo tocou em algo profundo dentro de você, se você reconheceu sua própria história aqui, se você finalmente entendeu o poder que sempre teve, mas nunca soube usar, então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque essa transformação que você acabou de conhecer é apenas o começo. Há muito mais segredos sobre relacionamentos, sobre o poder feminino, sobre como conquistar o respeito e a valorização que você merece, esperando por você nos próximos vídeos. Não deixe que nenhum conteúdo passe despercebido na sua jornada de autodescoberta e empoderamento. Sua nova versão. Essa mulher forte e valiosa que você está se tornando precisa de todo o conhecimento possível para nunca mais voltar a ser quem era antes. Se cuide até mais.